pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje para mais uma gravação de LuCast. E hoje nós temos um convidado muito especial. Eu quero que você conheça um apoiador aí do nosso projeto. Hoje, Thiago Stocco, proprietário da agência Digiwin, apoiador da LuCast. Thiago, conta para nós aí, quem é o Thiago? Lu, obrigado por ter convidado, eu para participar desse programa. É uma honra estar participando junto com você aqui, depois de tantas gravações já que aconteceram, E, bom, o Thiago é o Thiago desenvolvedor de software, é o Thiago designer, é o Thiago que trabalha com vídeo, é o Thiago... Tem vários Thiagos aí, Mas eu me formei em análise de desenvolvimento de sistemas e depois em design gráfico, Então, tenho essa experiência aí, já venho desde 2015 empreendendo. Em 2015 eu tinha um home office que trabalhava com edição de vídeos, gravações de vídeos em casa mesmo. E depois fui evoluindo, criando empresa de tecnologia. Bom, tem uma história muito longa por detrás até chegar na Digiwin aqui, No nosso canal do YouTube ele tem alguns vídeos explicando sobre isso também. Mas basicamente eu tinha uma empresa chamada System3, que era uma empresa de tecnologia, desenvolvimento de sistemas, onde éramos em 3 sócios. O Marciano e o Jefferson eram meus sócios, e a gente desenvolvia sistemas personalizados e sites. Era só isso. E daí a gente tem hoje 2 sistemas no mercado, que um deles é o EducPR e o outro é o Clean Brasil. São sistemas de gestão clínica e um sistema de gestão escolar. Mas depois da pandemia, as coisas acabaram acontecendo de uma forma inesperada, e a gente acabou perdendo alguns clientes desses segmentos. Fechou muita escola, a gente acabou perdendo esses clientes. E daí surgiu a ideia de pegar o outro bracinho que tinha na empresa, que era o marketing digital, E foi aí que surgiu as ideias de criar a Digiwin. Então foi aí que começou toda a história da Digiwin. Lá em meados de 2019 para 2020, eu ainda trabalhava em casa, só que com a Digiwin, e acabei migrando para o centro da cidade, onde a gente tinha um escritório lá perto da praça do museu. E a gente atendia clientes já no local físico, E começamos a fazer mais a parte do marketing digital, que é gestão de mídias sociais, tráfego pago, criação de websites, criação de loja virtual, criação de catálogo online. E hoje aqui a gente está nesse estúdio aqui, que é uma inauguração que a gente fez em 2022, em janeiro de 2022. E a Lu foi a nossa segunda cliente aqui, que está participando de todo o projeto, inaugurando praticamente o nosso estúdio aqui, e apoiando, ajudando a gente a divulgar também, Lu? Sim. Na verdade, começou com um sonho da Lu, A Lu tinha aí um sonho de desenvolver alguns projetos e isso começou em outubro. É muito importante falar o que eu vou falar agora, Thiago, porque em outubro de 2021 eu tomei uma decisão. Eu digo que foi assim uma postura. Eu não aparecia nas minhas redes sociais, Lá no primeiro episódio do LuCast eu conto um pouquinho sobre isso. E nesse outubro eu tomei uma decisão, outubro de 2021, que eu iria ter um Instagram, porque eu não tinha até então, que eu iria começar a trabalhar a imagem dentro da rede social. Mas eu precisava fazer algo diferente. Eu precisava fazer algo profissional. Eu busquei ajuda, busquei uma gestora de redes sociais, que é a Luana Santos, que está comigo no projeto da Luciana Ludelu, Então, foi o primeiro projeto e foi ali desenvolvendo. Foi quando eu comecei a assistir podcast, a minha irmã me indicava muitos podcasts e eu comecei a me encantar, comecei a ver tudo aquilo com olhos diferentes, porque eu via que aquilo era muito legal, era muito bacana, e foi aonde que eu vi, mas Curitiba é longe para gravar, eu comecei a colocar um monte de empecilhos, e foi um dia que eu recebi, ali no Instagram, olhando, eu recebi ali uma campanha da Digiwin, vem gravar o podcast, eu falei, opa, tem em Campo Largo, não sabia, e eu te procurei. E quando eu te procurei, eu lembro que a nossa conversa foi, assim, muito franca. Eu cheguei e falei para você, olha, eu quero desenvolver um projeto, mas eu preciso de apoio, eu quero um projeto não para gravar 1, 2, 3 vezes e simplesmente ir embora, não. Eu quero gravar por muito tempo, eu quero fazer uma coisa diferente. Uhum. E você também acabou comprando a minha ideia, Sim. Então, até quero agradecer por todo o carinho, cuidado que tem tido aí com o LuCast, com as minhas, no caso, tudo que envolve redes sociais do LuCast é o Thiago hoje que cuida de Digiwin. E isso é muito bacana,
Porque uma coisa vai complementando a outra, né? Então, o LuCast e a LuDelu. É a Luciana, né? A Luciana está envolvida nisso. Isso envolve projeto, envolve empreendedores. Hoje eu tenho empresários aí que vão vir gravar com a gente aqui. Então, hoje as pessoas estão conseguindo entender o que realmente é o propósito. Quando fala em podcasts, vou lá só bater papo. Não é. Gente, envolve tanta coisa, envolve tanto conteúdo, envolve... hoje as pessoas, elas estão andando de carro, elas estão ouvindo podcast. Hoje elas estão em casa, às vezes, sem fazer nada. Ela, em vez de assistir qualquer outro programa da TV aí, enfim, ela prefere assistir um podcast, cada um dentro do seu segmento, conhecer as histórias das pessoas, né? Sim, é importante frisar, né, que o podcast ele cresceu muito depois da pandemia, né? Então, lá por fevereiro, março de 2020, né, que explodiu a pandemia, cresceu muito, mais ou menos uns 300% a escuta de podcast. Daí foi migrando para essa parte do vídeo também, que é o que a gente está vendo hoje aqui, né? Sim. Que é o vídeo e o áudio, né? E aqui em Campo Largo não tinha tinha até coisas parecidas, mas nenhum estúdio profissional de podcast. Então eu resolvi, em janeiro de 2022, inaugurar. Foi aí que eu lancei as campanhas. Para quem está assistindo aí, olha a importância de uma campanha patrocinada, né? Então a gente fez a campanha direcionada para um público-alvo que tinha interesses em podcast, que tinha interesses em Spotify, interesse em Deezer, interesse em música, né? E acabou pegando a Lu. Sim. Né? Então, a Lu viu o patrocínio e acabou falando comigo. Então, olha a importância de estar na mídia, né? Então, é isso que é importante deixar frisado para as pessoas, né? Quanto mais está na mídia, mais divulgado você é, né? E foi isso que eu demorei muito, né? Foi só em outubro de 2021 que eu comecei a me movimentar em cima disso. E eu vejo que os resultados, eles até têm acontecido muito mais rápido do que eu esperava. Por quê? Porque todo mundo está esperando isso. É um movimento que acontece no mundo inteiro, né? Quando eu falo em mídia social, em Deezer, enfim, todas as plataformas aí, todo mundo está se movimentando dessa maneira. Teve pandemia para todo mundo, isso foi algo global, né? Então, todo mundo se reinventou, o próprio Thiago se reinventou de dentro de casa. Veja, a pandemia para você também, de uma certa forma, né? Lógico que a gente não quer enaltecer pandemia nunca, mas também trouxe coisas positivas, Sim, né? A pandemia, ela veio para prejudicar muita gente. A gente sabe que foi uma coisa complicada, mas para alguns segmentos acabou sendo positivo. Um deles é a parte de marketing digital, porque todo mundo fechou as portas ali, teve muito lockdown e tudo mais, muita gente fechou as portas e não tinha como divulgar o teu produto. E qual que é a maneira mais fácil de divulgar, sendo que todo mundo está fechado? É a parte online, né? Fazendo loja virtual, fazendo catálogos online, né? Cuidando das mídias sociais, divulgando no Instagram, no Facebook. Né? Então, isso aí, muita gente migrou para essas plataformas, pessoas que nem sabiam que existia Instagram começaram a utilizar. Né? Então, aumentou a demanda. Né? Hoje eu tenho uma equipe aqui de 5 pessoas no total, comigo, né? Que cuidamos de mídias sociais de vários clientes espalhados no Brasil. Hoje a gente atende 22 estados no Brasil, temos cliente na Califórnia, em Los Angeles também. Estamos evoluindo cada vez mais, porque depois da pandemia explodiu a parte do marketing digital. E hoje quem não entrar no digital, infelizmente, não vai ser visto, né? Então começa por aí, né? A mídia da LuCast, né? A gente começou a fazer no finalzinho de abril, né? Começou a gravar em fevereiro, mas no finalzinho de abril que a gente começou a gerenciar para você, né? E a partir dessa parte da gestão, começou a aparecer outras convidadas para você vir entrevistar, né? A Luana, que cuida das tuas mídias sociais, da Luciana Lopes, ajuda muito nessa divulgação também, né? É importante frisar o trabalho da Luana aqui também, né? Ela te ajuda muito nessa questão, né? Então, cada vez mais você está evoluindo. E esse é um projeto que a gente resolveu abraçar, porque é uma coisa que é nova, né? Você, lógico, frisou no início em empreendedoras, mas é importante deixar claro que pode vir qualquer empresário aqui fazer a participação com você, né? Que vai ser muito bem-vindo, né? Até hoje eu tive uma reunião na Cicla e tem alguns projetos que eu vou estar fazendo junto com o pessoal da Cicla. Quando a gente se coloca à disposição, as coisas vão acontecendo também. E eu deixei muito claro, o meu movimento é empreendedores e empresários. Então, quando eu falo empreendedores, você é o primeiro homem que está vindo gravar aqui, né? Olha só, que responsabilidade. Pois é, sim. Mas, assim, é para que as pessoas entendam que é
é para empreendedores, né? Quando eu falo quantos homens têm se movimentado, que têm sustentado suas famílias, também trabalhando aí em alimentação, em mídia social, enfim, tem várias coisas acontecendo. E essas pessoas também precisam aparecer, também precisam ter, de repente, um gestor, ou vir aqui gravar um podcast no Lucast. Então, são oportunidades que eu quero trazer. Você está me apoiando, a Luana Santos está me apoiando, que são meus patrocinadores. Tem mais patrocinadores que no final a gente vai estar falando de cada um aí, mas essas pessoas, cada pecinha faz com que o nosso projeto aconteça. Porque a gente sabe que sozinha eu não consigo ir em lugar nenhum. O Thiago sozinho, ele não consegue chegar em lugar nenhum. Mas se nós unirmos as nossas forças, quantas pessoas nós podemos atingir e nós podemos fazer com que essas pessoas saiam da onde elas estão e vão para algo muito melhor. Aqui quando você falou exatamente o que eu ia chegar, no ponto que eu ia chegar. Quando você abre a porta da Dijuim, você dá de cara com quebra-cabeça e pessoinhas ali ajudando esse quebra-cabeça, né? Então, se uma pessoa não ajudar a outra, não vai para frente. Hoje, graças a Deus, aqui a gente montou uma equipe muito boa, quem está conseguindo demandar toda essa demanda que vem do Brasil todo, né? E para te ajudar também. A gente consegue separar um tempinho para te ajudar, editar os vídeos, colocar no YouTube, né? Ajudar essa divulgação, né? Acredito que você tem um potencial muito grande de evolução, né? No começo é sempre uma novidade, né? A gente fica com vergonha das câmeras e tudo mais, mas depois começa a se tornar uma rotina, né? Hoje você já consegue entrevistar pessoas tranquilamente, né, Lu? Sim, às vezes dá aquele medinho, né? Não adianta dizer que não, mas se torna algo que você vai fazendo, quanto mais você faz, não que você vá fazer o tempo todo com excelência, porque a gente está falando de câmera, a gente está falando, né? Tem dia que você não está tão legal, mas quanto mais você faz, melhor vai ficar, né? A excelência você vai alcançando com o tempo. E as pessoas que são entrevistadas, tem algumas mais tímidas, tem outras que são mais desenvolvidas, mas é o perfil de cada pessoa, né? Até a gente teve aí algumas gravações que a gente percebe que as pessoas são mais tímidas, mas aí entra o papel da Luciana, né? Desenrolar, né? Exatamente. Então, de repente, a pessoa, ela é tímida. Ela, eu não apareço nas minhas mídias sociais ou no meu Instagram porque eu sou tímida. Mas aqui, se ela vir fazer uma entrevista comigo, mesmo que ela seja tímida, eu garanto que ela consegue sair com uma entrevista daqui, né? Então, isso é um trabalho do quê? De auxílio. É um trabalho que a pessoa, por mais que ela seja tímida, eu garanto que ela tem um monte de conteúdo para expor. E esse conteúdo, para quem olha, é muito importante, é muito rico, né? Sim, a parte do empresário tem que divulgar, né? Porque aqui, como você falou, é uma entrevista, mas não é só uma entrevista, né? Você vai estar divulgando você, mas vai estar divulgando todo o serviço que esse empresário faz, inclusive a história dele. Até o que ele fez antes para chegar onde ele está hoje, né? E quem assiste normalmente começa e não vai parar no meio, né? Ele quer ver o desenrolar até o final, né? E hoje você teve episódios que gravou ali, durou 40 minutos, mas também teve episódios que demorou 1h30, vamos dizer, né? Porque a conversa vai longe, né? Vai evoluindo, né? Depende muito do perfil, na verdade, de cada pessoa que vem, cada empreendedor, enfim, cada um tem um perfil. E se a pessoa ela tem um perfil que fala menos, que é o perfil da pessoa. Então, eu também preciso ter essa sensibilidade de respeitar o perfil dessa pessoa. Eu não posso chegar para o Thiago e querer que o Thiago fale 2 horas sem parar se o Thiago, o perfil dele não é para isso. Ou o teu negócio não é para isso. Então, assim, o que você vende? O que você faz? Eu acho que esse conhecimento de quem vem aqui para estar comigo é muito importante também. Sim, com certeza. Eu vejo que quando eu comecei, até a primeira história lá, né, falando do projeto da Lucast, eu trouxe as minhas irmãs. Primeiro episódio, né? E foi estratégico. Por quê? Porque quando você conversa com alguém que você já conhece, que você sabe a história, é muito mais fácil. Sim. Se eu trouxesse você no meu primeiro episódio, eu falaria como eu estou falando com você hoje aqui? Com certeza não. Então, foi muito mais fácil. Tanto que as pessoas falam, nossa, aquela gravação que você fez com as tuas irmãs, nossa, ficou muito legal, ficou muito natural. É óbvio, porque você está falando do que você sabe, do que você conhece, né? Não se torna uma entrevista, né? É realmente um bate-papo, né? Porque você já conhece toda a vida da pessoa. Né? Exatamente. Então, com você hoje aqui, a gente está batendo papo. Porque Sim. eu já conheço o Thiago já me conhece, eu já conheço toda a agência de Juim. Então, tipo, você como meu patrocinador, eu sei que a tua torcida é pelo meu projeto também, né? Sim, faz parte, porque eu tenho que fazer a coisa bem feita para você continuar o trabalho comigo, né? Sim. Né? Então, se eu não te entregar o resultado que você espera,
né? Por que fazer um podcast, né? Não tem motivo. Eu vou contar pra vocês. Às vezes é 9, 10 horas da noite, a Luana, coitada. Nossa, judiação. Às vezes é meia-noite, eu tô mandando mensagem lá. Viu? Eu não sei como é que faz isso, não sei o quê. Agora é pro Thiago também, né? Agora não é só a Luana. Às vezes 10 horas da noite, porque assim, ó. A minha vida durante o dia, ela é muito programada. Pra quem acha que eu não gosto de rotina, tá enganado. Eu amo rotina. Eu gosto de rotina. Então, eu tenho a minha rotina todinha do meu dia. E a minha rotina de terminar o meu dia, quando eu paro assim, que eu respiro, que eu vou cuidar das minhas redes sociais, por mais que eu tenha as pessoas que me ajudam, né? Eu vou dar atenção, é o horário depois das 8, 9 da noite. Que é o horário que eu já fiz todo, né, para minha família, já cuidei das empresas, enfim. Então, é o horário que eu relaxo. E eu consigo produzir mentalmente muito melhor, consigo responder melhor, eu consigo adiantar o que eu tenho para fazer no dia seguinte. E daí, o que acontece? Eu já expliquei isso para as pessoas. Às vezes, se eu te mandar mensagem 11 horas, meia-noite, não precisa responder. Pode deixar para outro dia, não tem problema. Só que daí, quando se trata do Thiago e da Luana, eles acabam me respondendo. Sempre tem que responder, né? Porque pode ser algo urgente. Então, assim, às vezes até se for algo que não é urgente, não precisa responder, tá? Não se preocupe. Mas é que é o meu momento que eu tenho para fazer isso. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, ela é doida, né? Ela tá lá, mas não é. É uma programação que eu fiz na minha vida e que para mim deu super certo. Então, tem gente que acontece que dá certo e tem gente que não, né? No meu caso, eu sou muito mais produtivo pela manhã. O pessoal aqui da gente já sabe, às vezes eu chego 7 horas da manhã aqui, né? Porque eu sei que de manhã eu sou mais produtivo. Eu consigo pensar melhor porque eu mexo muito com desenvolvimento de software, né? Sim. Desenvolvimento de site. E o desenvolvimento do site, se você não tiver com a cabeça fria, você não consegue raciocinar direito, porque é muito código, sei lá, é tudo em inglês, a maioria das vezes. Então, você precisa pensar muito bem. E eu, depois das 3 horas da tarde, eu sou um zero à esquerda, porque eu não consigo pensar direito. Então, muitas vezes eu saio daqui 5 horas, vou para casa, né, fico com meus filhos, minha esposa trabalha à noite, então só chega às 11 horas. Então eu fico cuidando deles até mais ou menos umas 8 e pouquinho, a hora que dá soninho neles, eles já vão dormir. Aí muitas vezes eu pego o notebook e dou uma adiantada na agenda. Organizar a agenda do dia seguinte, porque eu gosto muito de me programar com agenda também. Uhum. Porque a gente que trabalha com isso aí não tem como, né? Eu sou metódica. Então, para mim funciona muito bem a agenda à noite e trabalho forçado, vamos dizer assim, pela manhã, né? E gravação do podcast à tarde, que é o melhor até para todos os clientes, né? Descontrai, dá uma relaxada, né? Então, eu trabalho dessa forma. Para mim, a parte de desenvolvimento é complicada, né? Porque todo mundo que trabalha com desenvolvimento sabe que essa parte aí exige muito do pensamento da pessoa, né? Tem várias coisas que acontecem... É muito complexo. Muito complexo. Tem várias coisas que acontecem errado se você fizer um ponto a mais, né? Então, funciona mais ou menos assim. Já os anúncios patrocinados, gestão de mídia social, qualquer horário do dia é mais tranquilo, porque não exige tanto da tua cabeça, mas sim vamos dizer assim, da tua vontade de trabalhar. Uhum. Né? Você precisa ter uma criatividade. Você não precisa raciocinar tanto, assim, como o desenvolvimento de um software, por exemplo. Que você precisa pensar que uma linha vai acontecer alguma coisa no aplicativo, né? Já criar uma arte, por exemplo, você tem que pensar na estratégia, só que você vai criar essa arte para desenvolver ela. Não exige tanto do pensamento, né? Então, é diferente de você, eu sou muito mais criativo pela manhã, né? Você é mais à noite. Eu à noite, tanto agenda, né, eu faço, apesar que a minha agenda, mesmo que ela mude, eu já programo ela, às vezes eu mando para alguém assim, tipo, qual o tempo que você tem livre? Eu coloco exatamente assim, 8 horas até 8 e tanto eu tô em tal lugar, das 9 às 10 tal lugar, assim, sabe? Tipo, é tudo desse jeito. Mas a agenda, geralmente eu faço à noite também. Por quê? Porque daí eu já sei tudo o que aconteceu durante o dia, se não mudou nada. A não ser que nem nossa agenda aqui, por exemplo. A gente já tem até 2 meses já adiantado, né? Até julho, né? Nós estamos já com tudo fechado até julho. Mas houve um imprevisto essa semana de uma pessoa que ia gravar e ela me ligou. Poxa, deu um imprevisto e tal. Eu falei, meu Deus, e agora? Não sei se o Thiago tem mais vaga, eu também já não sei. Mas a gente conseguiu remanejar, por sorte, deu tudo certo ali. Só que é uma coisa que não é normal. É uma coisa que fugiu da rotina, pode acontecer, óbvio, mas eu já prefiro aquela coisa bem metódica, sabe? Tal dia eu vou lá, tal dia eu faço isso, de manhã eu tô em tal loja, de tarde, sabe? Eu sou muito assim. E produzir à noite também é uma coisa que eu gosto.
Às vezes, dá 2, 3 horas da manhã, eu estou estudando, sei lá, vai vir alguém fazer uma entrevista, ou eu vou fazer uma visita para alguém, algo, né, ali focado nos meus projetos, eu estudo à noite. Eu preciso, se eu ouvir ou se eu ler, é indiferente, eu estou fazendo ali o estudo, no outro dia está tudo na minha cabeça. É incrível, assim, eu gravo de uma maneira que não tem. E a produção de conteúdo, a mesma coisa. À noite, às vezes eu passo 2, 3 horas da manhã ali, que sai tudo quanto é conteúdo, até em sonho. Outra coisa, Thiago, você que vem trabalhando com esse pós-pandemia, que aconteceu tudo isso, você percebe que as pessoas têm entendido essa importância de estar no online, mesmo que seja uma pessoa como a Lu. Eu não entendo de mexer. Hoje, lógico que eu já aprendi muito, né? Mas eu não entendo de mexer nisso, não mexo naquilo. As pessoas têm buscado essa ajuda, têm buscado canais como o LuCast, como o Lu Visita. Você vê essa evolução aí nas pessoas conforme você tem conversado? Como que você vê? Sim, com certeza. Na verdade, depois da pandemia, como eu falei, explodiu, né? Então, as pessoas colocaram na cabeça que elas têm que estar no meio digital. Né? Antes não tinha como convencer muito bem as pessoas, né? Só as pessoas um pouquinho mais evoluídas que conseguiam entender que é importante. Hoje já se torna muito mais fácil. O difícil é convencer ela que ela precisa de uma agência especializada, né? Muitas vezes acontece da pessoa mesmo, né? Trabalha o dia inteiro, vai à noite e faz arte. Mas daí, beleza, fez a arte e cadê o texto? Fica 3, 4 horas para elaborar um texto. Aposto que já aconteceu com você. Você, meia-noite, está criando texto para a rede social. Na verdade, comigo não aconteceu, porque quando eu resolvi aparecer, eu já contratei alguém. Então, que foi a Luana Santos. Então, você teve a mente um pouquinho mais aberta para contratar uma pessoa já de cara, né? Uhum. Agora tem gente que fica ali tentando, daí quando vê já está estressado, não tem mais ideias, né? Aí que vem a hora, opa, preciso contratar alguém. Né? Porque hoje, para ter uma mídia social ativa, você precisa de uma pessoa para criar conteúdo, basicamente um estrategista para te dar o resultado que você precisa, e um designer para criar as artes. Se você não tem essas três pessoas, esses 3 profissionais, já complica para você. Né? Às vezes é muito mais fácil contratar uma agência, pagar um determinado valor, né, para você ficar livre disso, porque a tua única preocupação vai ser aprovar o conteúdo. Às vezes nem precisa aprovar. Né? Tem coisas que eu mando para você ali, Lu, tá aqui, pronto, conteúdo para sexta-feira. Às vezes você nem dá um ok para mim, mas vai pro ar, né, Lu? Uhum. Então é assim que acontece. Muitas vezes o cliente também exige que a gente faça o processo de aprovação. Então vou mandar o tema, ele aprova, depois a gente faz a arte. Então tem diferenças, né, entre clientes. Uhum. Mas cresceu muito, muito, muito mesmo. Então hoje a gente atende desde o cachorro-quente, da barraquinha de cachorro-quente, até, sei lá, uma homeopatia, uma dentista, área de saúde em geral, lojas de roupa, calçados, enfim, qualquer segmento hoje a gente atende, porque as pessoas viram, né, olharam que precisa estar no mídia. Então cresceu demais. Inclusive a parte do tráfego pago, né? Sim. O tráfego pago, as pessoas olharam ali com aquele olhar clínico. Opa, o concorrente está aparecendo antes que eu, né? Daí eles vão pensar assim, opa, mas por que eu não estou aparecendo? Porque às vezes você precisa injetar um dinheiro na mídia para o teu site, por exemplo, ficar mais ranqueado no Google, ou para você perseguir os teus clientes na rede social. Né? Eu costumo dizer que as pessoas vão procurar no Google um sapato, e daqui a pouco esse sapato está perseguindo você no Instagram e no Facebook, né? O patrocinado desse sapato. O Google, as redes sociais, elas são muito inteligentes, né? Eles têm essa inteligência artificial ali que vão ficar perseguindo esses teus clientes em potencial. Então, se você injetar um dinheiro, 10, 15, 20, sei lá, 100, 200 reais por dia na rede social, você vai ultrapassando o teu concorrente devagarzinho e vai chegar uma hora que teu ranking vai estar muito bom. Né? Então, o tráfego pago também aumentou muito essa demanda. Também se tornou algo importante e necessário. Quem não faz, a minha dica, né? Vou falar aí, eu não sou especialista, mas você pode me corrigir. A minha dica é, comece fazendo. Comece fazendo de alguma maneira, se você já tem uma rede social, se você não tem, cria. Começa fazendo alguma coisa, até você chegar num tráfego pago, até você chegar, começa a buscar também pessoas especializadas que possam te ajudar. Existe pacote para todos os bolsos, existe... eu digo assim, que cada cliente tem uma necessidade e tem um bolso, Sim. né? Então, eu garanto que
tanto você como os gestores, todo mundo que trabalha nessa área de marketing digital e todo o que é envolvido, tem aí condições diferenciadas para várias pessoas, né? Sim, claro que tem um limite, né? Não adianta a gente fornecer sei lá, 2 posts por semana para um cliente, porque a gente sabe que o resultado não vai aparecer, estrategicamente falando, né? Então, o ideal que a gente costuma trabalhar é 3 posts semanais, que a gente sabe que fica tranquilo, não fica cansativo para o teu cliente, mas se colocar um post a mais, pode ser que comece a ficar cansativo. O teu cliente vai começar a enjoar de ver aquelas publicações tuas, né? Vai parar de seguir, vai parar de curtir. Enfim, então, tem para todos os gostos? Tem, mas tem um limite. O mínimo e um limite máximo que pode chegar a esses pacotes, né? Tem pacotes que a gente oferece, por exemplo, de 3 posts semanais e mais um ensaio fotográfico do produto ou serviço da pessoa. Tem pacotes somente com posts. Ou tem pacote somente com a criação da arte, né? Sem o conteúdo em texto. Tem pacote completo com mais, sei lá, Reels no Instagram, que é a sensação do momento hoje, né? Então, a gente vai até o local, filma, faz as edições dos vídeos, que dá o alcance que você precisa na tua mídia para ter um pouco mais de entrega no teu conteúdo, né? Então, tem para todos os gostos, sim. Que bom. É importante que as pessoas saibam de como funciona, porque vai ter pessoas que já conhecem, que já viram, mas vai ter pessoas que, de repente, a partir dessa conversa nossa, vai dizer, poxa, é isso que eu faltava. Meu negócio precisa dar uma alavancada, eu preciso buscar alguém para poder fazer, né? E ela já vai ter a noção do que tem para todos os gostos, todos os bolsos e todas as necessidades aí. Sim. Eu queria aproveitar para falar também, eu lembro que quando eu procurei a DigiWin, né? Depois foi criado aí o Lucast, todo esse processo, mas quando eu procurei, eu achei interessante. Por quê? Porque eu precisava fazer o podcast, eu queria fazer. Eu pesquisei bastante antes de fechar, né, com você, mas aí eu comecei a pensar. Em 2015 foi quando começou a estourar os podcasts no mundo, tá? Em 2015 ele começou cada vez a ser mais ouvido. Em 2020 no Brasil estourou. Isso são dados hoje oficiais. Hoje, se pegar 2022, está muito maior. Mas eu não queria somente fazer o Lucast. Eu não queria somente fazer o bate-papo, as entrevistas. Eu queria trazer mais conteúdo para que a gente pudesse usar o estúdio de outra maneira. E é o que a gente vem fazer hoje, né? Sim. Além do podcast, além da gravação dessa conversa, a gente vai fazer videoaulas, pode ser feito. Não é o nosso caso de videoaula, mas pode ser feito. Hoje a gente vai gravar conteúdos para poder estar usando na rede social. Né? Exatamente. Então, assim, é um espaço adequado, câmera boa, luz boa, tá tudo preparado. Então, de repente, também um comércio que pode acontecer aqui dentro, né? Sim. Tanto do Lucast como da DigiWin. Então, para que as pessoas entendam, fala um pouquinho para mim de todo esse desenvolvimento que tem hoje dentro da agência. Então, vamos começar pelo princípio, que é o fortalecimento da marca, né? Então, a gente foca na identidade visual da pessoa. Então, não adianta eu pegar a tua identidade, que é amarelinha e branca, e você usa normalmente o rosa, né? Como está hoje, com o cenário rosa, e eu fazer uma cor verde na tua mídia social, né? Foge muito da tua identidade, né? Da tua essência, vamos dizer assim, né? Que você sempre gosta do rosa, né? Então, a gente misturou o amarelinho da identidade visual com o rosa que você gosta. Então, isso fortalece a tua marca. A pessoa que vê esse roxinho, esse rosinha, vai lembrar de você. Então, começa pelo fortalecimento da marca, identidade visual. Então, é inclusive, um dos nossos serviços, que é a criação da marca e identidade visual, que vai incluso também o manual da marca, né? Aí, a mídia social. Então, tem crescido muito a mídia social, o tráfego pago que a gente já falou, e a criação do website, né? Então, isso aí também fortalece a marca, porque você vai estar divulgando teu produto ou serviço no teu site, sendo o site institucional, seja ele um catálogo, seja ele uma loja virtual. Você vai estar fortalecendo a tua marca também. Então, qualquer meio digital que você esteja hoje, vai ficar fortalecendo cada vez mais a tua marca. Então, hoje, por exemplo, tem a tua rede social, tem um linkzinho que vai direcionar esse teu cliente para algum local. Esse local pode ser direto ao teu WhatsApp, ou pode ser um cartão de visita digital. Esse cartão de visita digital tem várias maneiras de criar. Um deles é o Linktree, Linkbio, que as pessoas... são botões de ação que vão direcionar esse teu cliente para algum local. Pode ser direcionado para o Face, WhatsApp, Insta, YouTube, que hoje é o canal teu de comunicação. Enfim, vários, né? Então, fortaleceu muito essa parte aí, né?
Além disso, a parte de consultorias também. Tem muita gente que manda mensagem pra gente perguntando, Tiago, como que funciona isso? Daí eu falo, opa, aí é uma consultoria. Então, eu tenho que ir até o local e explicar para as pessoas, ó, você está pecando aqui, aqui e aqui. A gente faz uma análise de perfil e explica o que tem que ser feito. Muitas vezes as pessoas já matam a charada ali, mas também muitas vezes a pessoa fala, opa, não é meu segmento. Deixa eu falar com o Tiago melhor, porque ele vai cuidar para mim, né? Então, essa parte que cresceu muito, sabe, Lu? Então, é claro que o marketing digital não tem nem ideia quando que vai morrer. Não vai morrer, porque vai subir cada vez mais esse nível, né? E agora a gente vê que a parte o metaverso está entrando aí, né? Eu acho que todo mundo já conhece a parte do metaverso. Então, vai ser cada vez mais digital. Daqui a pouco você vai estar com um óculosinho aqui e esquecendo da vida. Vai estar trabalhando com a identidade visual, com o metaverso. Metaverso. Então, está cada vez mais evoluída. Não tem nem como a gente mensurar até onde que vai, né? E as pessoas têm que acreditar nesse marketing digital. A pessoa tem que acreditar que somente ele ter a loja física não é suficiente a partir de um determinado momento. Ele vai estar vendendo, as pessoas vão estar vendo ele no calçadão da 15, por exemplo, vai. Mas ele precisa fortalecer mais essa marca dele, fazendo serviços digitais, né? E lógico que ainda não morreu, né? O outdoor, o panfletinho, o cartão de visita de papel, ainda não morreu. Mas a tendência é diminuir cada vez mais a entrega desse tipo de conteúdo. Hoje tem outdoors muito mais modernos, né? Com iluminação e tudo mais, né? Mas está decaindo cada vez mais. O digital está sempre acima de tudo isso. O digital, como eu disse, eu comecei há pouco tempo, mas o que eu vejo assim, o investimento do digital, quando você fala no digital, é um investimento alto. Quando você lembra de todos os cartõezinhos, os panfletinhos, tudo que você gastava para ser jogado no lixo e sujar a cidade, se você olhar para isso, não que a gente não vá fazer, né? Não é isso. Porque às vezes tem ação que é necessária, cada situação é uma situação, mas eu começo a pensar, eu falo, nossa, é barato. Sabe, tipo, no meu caso, eu vou falar do meu caso, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro, por mais que eu tô lá olhando podcast, tô olhando figurinha, mas se um cliente me mandar mensagem e eu não ver, alguém vai me avisar, né? Seja do Lucast você, ou seja da Lu de Lu a Luana, tem um cliente aqui, eu respondi, dá sequência, né? Então, tipo assim, o cliente vai ser muito melhor atendido, coisa que às vezes lá atrás com o Facebook, que era só o Facebook que eu tinha, às vezes ficava 3 dias para responder um cliente. Quando eu ia ver a mensagem, mas não era de propósito. Sabe quando chega uma coisa atrás da outra, uma menção atrás da outra ali, quando eu ia ver, a pessoa tinha 3 dias atrás pedido o preço de um bolo. O que a pessoa vai falar para você? Depois de 3 dias, o que você faz? Eu já nem respondo mais. Eu nem respondia, porque eu pensava assim, no começo, né, na minha santa inocência, gente, eu já passei cada mico que se eu contar para vocês. Olha, me perdoe, eu, né, acabei não vendo sua mensagem, não sei o quê, posso ajudar ainda? É claro que não. A pessoa queria saber o preço do bolo para aquela hora. Assim, salvo às vezes quando era alguém que dizia, não, eu só queria fazer uma pesquisa. Ainda você conseguia mandar. De modo contrário, não. E eu vou dizer para você, no Facebook, até na época minha irmã que olhava tudo, a gente ainda tem muitos seguidores, sabe? Então, eu olhava aquilo e dizia, gente, se eu soubesse, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, com o tanto de seguidores que tem naquela página, eu daria para ter feito tanta coisa. Talvez a minha vida, tudo que eu passei, toda a dificuldade de empreender, enfim, um pouco da história que vocês já conhecem. Quem não conhece, vai assistir o primeiro episódio corre lá. Lá pro canal do YouTube da Lu lá e corre assistir todos os vídeos, né? Corre assistir o vídeo lá que tem uma história completa. Aí vai ter mais história ainda pra frente. E teria sido tão mais fácil. Só que algumas pessoas me falavam, mas eram aquelas poucas pessoas as evoluídas. Faz tal coisa, procura tal coisa. Teve algumas pessoas na época... Eu lembro que teve um rapaz que desenvolveu para mim a logo da Lu de Lu. Eu já tinha uma que nós mesmos tinha criado e ele foi desenvolver todo um layout e tal. Mas era muito caro. Era fora não que o trabalho dele fosse caro, não. Mas para nós, naquele momento, a gente colocava, não, é muito caro, é muito distante. Mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria investido aquilo e muito mais. Porque eu teria passado todo aquele processo quando veio a pandemia, com certeza eu estaria em outro nível. Bom, se tratando de gerenciamento de redes sociais, a pessoa ainda acha caro o serviço, mas se ela colocar no papel que ela vai estar economizando 2 funcionários por mês para fazer uma coisa de qualidade contratando uma agência,
né? Aí ela bota no papel e fala, opa, então vamos contratar um serviço de qualidade porque a gente sabe que vai sair uma coisa realmente, né, decente, uma coisa certinha, né? Não menosprezando quem faz isso aí por fora, faz só arte, né? Mas separando esses segmentos, né? Quem cria texto, redação, arte, né? Então a gente separa esse tipo de coisa que passa muito mais credibilidade para as pessoas, né? Eu nem menciono, sabe, Tiago, pessoas que faz sozinho. De repente, aquela pessoa que vai lá, faz sozinho, é mérito, porque eu não tive essa capacidade. Mas eu menciono, assim, aqueles que não estão fazendo nada porque não sabem ou não têm tempo de fazer. Então, essas pessoas que me preocupam, porque essas pessoas, de repente, estão que nem eu. Porque, de repente, aquela pessoa que faz sozinha, ela ainda está fazendo. Ela ainda está aparecendo. E aquela que tem, às vezes... não consegue, né? Eu tenho uma patrocinadora que eu tenho trabalhado muito isso em cima. Eu não vou falar porque eu não pedi autorização, né? Mas eu tenho trabalhado muito em cima. Ela tem um potencial, gente, se eu contar para vocês, pensa numa pessoa com uma experiência, um trabalho maravilhoso. Só que ela não consegue transferir isso para mídias, para as redes sociais, enfim. Ela é uma pessoa tímida, é uma pessoa reservada. E eu digo para ela... Olha, você tem que fazer alguma coisa, você tem que procurar alguém para te ajudar. Ah, mas será que vale a pena o investimento? Vale muito a pena. A hora que você tiver as pessoas que conhecerem o teu trabalho, que elas vierem, você vai continuar com o trabalho, porque o trabalho dela é maravilhoso. Só que hoje, aonde que você procura qualquer serviço? Vai pro Google primeiro, né? Qualquer serviço, seja onde for. Você já vai olhar a avaliação. Sim. Você já vai olhar, eu digo quantas estrelinhas, né? Quantas estrelinhas a pessoa tem, eu até brinco, eu falo assim pro meu marido, vou pedir uma comida, olha essa estrelinha. Daí ele fala, mas nem sempre é isso. Eu falei, é sim. Mas pode ser que não seja, mas você coloca isso na tua cabeça como uma forma de selecionar. Um filtro, né? É um filtro, não adianta. Você quer selecionar. E hoje, é uma maneira. Eu tenho um cliente que veio que é de Las Vegas, que encontrou eu na 3ª posição do Google, pesquisando lá de fora. Porque o posicionamento tá bom e o ranqueamento ali do Google Meu Negócio também ficou bom. Daí apareceu as 5 estrelas que nós temos ali, né? Daí ele acabou contratando o meu serviço. Mas assim, se não estiver bem posicionado, você não vai ser encontrado, não adianta. Né? E você tocou num ponto bem bacana, que é aquela confiança, né? Que a pessoa tem. Então assim, você contrata o meu serviço e você espera, será que o Thiago vai conseguir demandar o que eu preciso, né? Só que nada a gente faz, assim, de uma hora para outra. Né? Você não vai contratar meu serviço hoje e amanhã eu vou sair postando na tua mídia social sem te conhecer. Então, esse que é um dos pontos que a gente tem um pouco de dificuldade para o cliente entender, que a gente precisa estudar a mídia do cliente. Estudar o concorrente, fazer uma análise social. Né? Tudo isso faz parte do processo de gerenciamento. Né? Então, vamos dizer que em 15 dias é o prazo mínimo para a gente começar a fazer um post, por exemplo. Né? Aí o cliente vai começar a ver como que é o nosso trabalho, vai começar a criar confiança. E eu vou ser sincero, depois de 1 mês e meio que o cliente começa a criar confiança na gente. Né? Então, isso é difícil no começo, mas é necessário, né? É necessário. E é importante até para quem tem interesse em contratar um serviço, né? Que ele também saiba que existe essa necessidade, né? Vamos supor lá, eu contratei o Thiago e o Thiago começou lá o Lucast, né? Que isso é verídico. Então, eu não precisou nem você me falar, porque eu já tinha um outro serviço que eu sabia que é demorado, que é com o tempo que as coisas acontecem. Mas a hora que você entra dentro de qualquer um dos perfis e você vê a qualidade do trabalho, a pessoa sabe que não sou eu que faço. Ela sabe que é um profissional que faz. E daí, quando você fala de profissional para profissional, a credibilidade é outra. Então, lógico que eu estou falando do Lucast, que é um projeto de podcast, de empreendedorismo, enfim. Mas isso também precisa estar muito bem posicionado, porque senão como que eu vou conseguir chegar e atingir as pessoas que eu preciso atingir? Sim. Eu vou conseguir fazer isso em 1 mês? É óbvio que não. O Thiago vai conseguir? Não. Nem que ele fosse o maior expert do mundo. Leva tempo, leva uma demanda ali de conteúdo. Até ontem eu cobrei, né? Quando que nós vamos fazer uma live? Eu quero fazer live, né? O tempo todo. Daí a Luana me poda de um lado, o Thiago, não, ainda não é o momento, tem que ter tantos seguidores. Tá bom, então vou esperar. Eu fico doida. Mas por quê? Porque a minha mentalidade não é a mentalidade de vocês. A minha mentalidade é de quem assiste. Sim. E é importante frisar uma coisa, que hoje você está muito mais evoluído também nas mídias, está aparecendo muito mais, né? Porque você teve você cortou a tua, como que eu posso dizer assim, a tua vergonha, né? A Luana está aqui nos bastidores, ela pode concordar com isso, que você está aparecendo muito mais na tua mídia, tanto na pessoal quanto na Lucast.
Então, é importante frisar isso para quem está assistindo a gente, ouvindo, que a humanização da mídia é essencial. Quanto mais você humaniza, melhor vai ser teu engajamento. Se você faz uma arte gráfica bem elaborada, fica bonito, fica a coisa mais linda do mundo. Mas o engajamento dela vai ser muito mais baixo do que uma foto tua, simplesmente. Tu pode fazer uma foto lá, sei lá, fazer uma ginástica, correndo no parque. Vai ser muito mais, vai ter muito mais engajamento do que uma arte gráfica, né? Eu lembro da primeira conversa que eu tive com a Luana. A Luana não quis, né? Ficou com vergonha de gravar com nós, mas não vamos falar dela também. Eu lembro da primeira conversa que eu falei assim, tá, o que eu tenho que fazer? Então, você tem que aparecer. Tá, mas por que eu tenho que aparecer? Pessoas se conectam com pessoas. Eu lembro até hoje. Ah, tudo bem, tem problema em aparecer? Eu falei, não tem problema. E isso é verídico, e eu achava o máximo no começo, né? Agora eu já entendo que não é porque é a minha foto, é porque é uma pessoa que tá ali, indiferente de quem seja. Mas eu achava o máximo, aparecia minha foto, dava lá não sei quando engajamento, daí postava no outro dia, não dava nada. Eu dizia, nossa, tô bombando a minha foto. Mas não é. É a situação que as pessoas gostam de ver. Uhum. É automático, você vai ficar lendo lá um monte de coisa? Não vai, né? Sim. Alguns conteúdos, sim, né? A gente sabe que é necessário. Um exemplo disso, conexão. Né? Ontem mesmo a gente fez um post na Folha de Campo Largo que o tema era conexão. A arte era uma arte. Assim, se você não gerar conexão bem grande, você não vende nas redes sociais. E a partir dessa arte, hoje veio uma pessoa aleatoriamente que tocou o interfone aqui na agência na hora do almoço. Ah, eu gostaria de falar com alguém que faz site aí. Daí eu falei, beleza, pode entrar. Fechamos um site. Foi questão de 10 minutos, sim, porque ele viu um post na Folha de Campo Largo, traçou a rota no endereço, chegou aqui. Então, conexão, isso que é a palavra-chave, é conexão. Quanto mais você se conecta com pessoas, que nem eu costumo falar, rede social, é para você se socializar com as pessoas. Então, quanto mais você se socializar com as pessoas, mais vai ter um engajamento. E eu tinha um pouco de receio. Eu até ainda, isso eu perguntei para você, né, no Lucast, o que eu tenho que colocar nos stories, o que eu tenho que fazer e tal. Eu fico ainda, mesmo com a evolução que eu já tive, eu ainda tenho um certo receio, né? E às vezes, a Ludelu eu já tô mandando já lá, já tô fazendo. Então, eu tô na academia, eu posto. Eu tô lá no meu Bom Dia, porque todo dia de manhã eu vou para a loja do container, a não ser quando tem algum outro compromisso. Mas isso é diário, né? Na minha rotina ali, metódica ali, eu chego de manhã. Gente, lá é uma vista linda. Lá é um lugar maravilhoso. E todos os dias que eu chego, eu olho e falo, nossa, Deus, obrigado, mais um dia. Sabe aquela coisa assim? E eu não postava nada disso, então as pessoas não sabiam. Hoje, toda vez que eu coloco, já tem pessoa ali já me dando bom dia, já tá sabe? Então, então, o dia que eu não posto, esses dias uma pessoa entrou no meu WhatsApp ali, aí falou assim, ah, tá, agora você não vai dar mais bom dia? Sabe? Tipo, eu falei, nossa, nem eu tinha percebido que alguém tava olhando. Então, são coisinhas tão pequenas que acontecem no dia a dia, na minha vida, que, como você falou, conecta com as outras pessoas. Sim, e você só vai descobrindo isso com o tempo, né? É a mesma coisa eu vejo que você faz story quase toda manhã, né? Filmando a paisagem lá do container e tudo mais. E você vai vendo qual que é o melhor dia, melhor horário a partir disso, né? Claro que tem os relatórios, os insights lá da rede social, mas nem sempre é atualização em tempo real. Muitas vezes você mesmo vai determinar, opa, domingo de manhã, 8 horas é meu melhor dia. Aí você vai postar mais, né? Com frequência. Mas demora para as pessoas entenderem um pouquinho isso, Sim, né? E até para a gente observar, porque hoje, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu ainda tenho a insegurança. Por mais que eu tenha vocês para me auxiliar e tudo, mas tem coisas que eu tenho que fazer, né? Mas mesmo assim, ainda eu fico naquela, é um caminho. Todo dia ganhar ali um pontinho a mais, se você fez certo. Se você também não fez certo, tá tudo bem. Né? No outro dia já todo mundo vai esquecer, não vai lembrar mais. Então, por isso que é só os stories que eu coloco. Mas ali. a melhor coisa os stories, porque assim, o post, 300 pessoas vão ver teu post, mas 3 vão curtir. O story, 200 pessoas vão ver, né? Então, quer dizer, as pessoas estão te acompanhando, né? Pode ser que elas não estão curtindo o que você faz, mas elas estão te acompanhando. Independente se ela curtir ou não o teu post, continua fazendo, porque você vai ser vista, você sabe disso. Sim. Hoje eu entendo que é necessário, mas demorou um pouquinho, porque se eu colocasse alguma coisa num dia, bem no comecinho, lá em outubro, novembro, ninguém curtiu, no outro dia eu ficava triste. Eu não queria colocar mais. Hoje eu entendo que não. Hoje você não pode ligar para curtida, você não pode ligar para comentário, você não pode ligar para a quantidade de seguidores, porque seguidores não vai pagar a tua conta, né? Você tem que fazer conteúdo. Postar conteúdo com uma certa frequência, lógico, né? O importante é divulgar. Uma construção, né? Legal. Tiago,
para nós fechar nosso bate-papo aqui, porque se deixar nós vamos ficar falando um monte de coisa aqui, depois o pessoal, né, vai dizer assim, meu Deus, esses dois aí falaram demais. Eu sei que ficou muito claro, né, que a Dijuin e a Lucast têm uma parceria, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu sei que tem pessoas que estão vindo procurar para gravar podcast, né, pela Dijuin, mas tem aquelas pessoas que vão vir procurar a Dijuin e vão dizer, não, mas eu queria gravar com alguém, eu queria ser entrevistado. Aí entra o projeto da Lucast aqui dentro também, né? Exatamente. Então, ficou muito claro. Eu queria fechar com chave de ouro, você relatando um pouquinho sobre essa parceria, dizendo como que vai ser daqui para frente, quais são as expectativas, para que as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo entendam que é uma parceria de sucesso. Não tem outro caminho. A gente sabe que nós vamos conseguir chegar aí no nosso objetivo. Sim. Bom, então, para quem está assistindo, né, a Dijuin é aberta para todo negócio, para todo tipo de parceria. Inclusive, a Lu é uma prova real disso, né? A gente não é focado só no dinheiro, a gente pensa no cliente e na evolução dele. Então, se você tem uma ideia de projeto e quer evoluir com ele, seja ele com mídia social, seja com site, seja com podcast ou com uma gravação de videoaula, entre em contato com a gente que a gente faz uma análise e vê se realmente é possível fazer uma parceria. Se estiver dentro do nosso orçamento e se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar com certeza. O projeto Lucast é um projeto que a gente está em andamento desde fevereiro, né? É um projeto que a gente tomou conta das redes sociais, criamos do zero em abril de 2022. Então, é uma alimentação que está sendo constante ali, 3 ou 4 vezes durante a semana. Né? A gente está começando a alimentar a mídia agora, para daí começar a fazer uma coisa mais avançada, que daí é começar a patrocinar esses itens da Lucast, né? O intuito do Lucast é entrevistas com empreendedores, empresários em geral, seja feminino ou masculino, e a ideia é divulgar o negócio de cada um. Tá? Então, a gente acredita muito nesse projeto do Lucast, quer que dê tudo certo, por isso que a gente está divulgando em todas as mídias. Instagram, Facebook, YouTube, Deezer, Spotify. Então, o Lucast vai estar ligado em todas as mídias digitais. Isso aí. Viu só? Você já é o garoto propaganda, já. Olha só. Ganhou o título. Aí, dá para até colocar embaixo da Dijuin que Lucast já. Daqui uns dias nós vamos ter a caneca com a nossa amiga Irene, que Irene é do Lopes. Personalizados, Irene Lopes. Ela tá produzindo aí umas canecas lindas para nós poder colocar aqui na nossa mesa. É isso aí. Hoje eu tô com uma caneca de caveira aqui, mas... eu não gostei muito, não. Eu trouxe a minha rosinha aqui, a Amigas da Mama. É que eu sou atleticano, Lu. Daí tem que ver que a caveira... Não gostei, não gosto de caveira. Pessoal, é com muito carinho que nós vamos encerrar esse bate-papo aqui, eu, Thiago, com muita gratidão por cada um de vocês que estão nos assistindo, que vão nos procurar para evoluir os seus negócios, e eu quero dizer para você que é nosso patrocinador, você também é tão importante nessa peça principal. E nós vamos colocar todos os nossos patrocinadores aqui, vamos estar divulgando em todo momento, mas é muito importante que você esteja conosco, que você assista, que você acompanhe, que você também leve as nossas mídias aí, nosso canal do YouTube, para que chegue mais longe. A cada momento, cada um de vocês que estão nos assistindo é o que faz o nosso trabalho dar certo, tá bom? Deus abençoe, obrigado a cada um de vocês, obrigado, Thiago, mais uma vez pela oportunidade, por estar aqui sendo, né, o primeiro homem a ser entrevistado pelo Lucast e que muitos homens venham aí também poder... Sim, é isso mesmo, que fique a dica, né? Não tenha vergonha de vir fazer a entrevista. Faça com vontade, vem aqui, fale um pouquinho do teu negócio, né? E se sinta livre para falar qualquer coisa, né? Divulgar o teu negócio de qualquer forma. O importante é, como a gente falou, como a gente falou aqui, pessoal, divulgue, faça, aconteça, porque o negócio é seu. Você sabe aonde são suas dores, aonde você quer chegar, seja no podcast, seja aqui fazendo videoaula, você vai saber direcionar aonde você quer chegar. Só conte conosco, tanto da agência Dijuin como do Lucast, Lu Visita, todos esses projetos maravilhosos, tá bom? Deus abençoe, obrigado, fique com Deus, beijo e até mais. Até a próxima.